de muitas pregações, né? De muitas pregações, e ali, a cada domingo, a cada terça-feira, eu estava ali, mas eram geralmente pregações desconexas, né? Um dia era sobre a força de Davi, outro dia sobre a oração, né? Outro dia sobre a fé de Abraão, outro dia. Então, assim, é, muitos ensinos, né? Muitos ensinos, às vezes desconexos, e algo que foi muito forte, né? Quando eu comecei a ouvir dessas coisas, é que havia um conselho do Senhor muito bem direcionado, né? As pessoas que começavam a chegar, e eu percebia que recebiam um ensino muito claro, né? Havia um início, né? A gente sabia como orientar, né? O que trazer ali para aquele que estava abraçando a fé, né? E como continuar, né? Edificando a vida, né? Daquele discípulo. As apostilinhas nos ajudam muito nisso, né? Porque vemos ali Jesus, sua vida, né? Sua obra, sua ida, né? Sua vinda, né? Coisas que vão sendo edificadas ali, né? Na vida de cada discípulo. E a partir do momento que ele recebe, né? Toda a vida e a obra de Jesus, aí ele começa a iniciar o serviço, começa a entender o sacerdócio de todos os santos, né? Começa a entender que ele é um profeta, que ele é um sacerdote, que ele é um proclamador das verdades do Senhor, né? E começa a ouvir ali sobre a estratégia do Senhor para cumprir o seu propósito, né? Começa a ouvir sobre juntas e ligamentos, da importância de sairmos de dois em dois, né? E, e aí, assim, as pessoas, ali mais ou menos com 19 anos, foi que eu comecei a cuidar da primeira vida, né? E era uma alegria, né? Era uma alegria. E é uma alegria, né? Mas eu digo para um jovem ali de 19 anos, poder já acompanhar, poder ensinar aquelas coisas que alguém te ensinou, né? É algo maravilhoso. Então, irmãos, ensino, né? Ensino ordenado. E Guedes, Edilson e eu, né, temos conversado sobre a importância de a gente rever alguns ensinos, né? De a gente revisar, né, o conselho do Senhor para a sua igreja, né? E a gente sabe que os discípulos que aprendem, que ensinam, né, devem estar dispostos a manejar estudos simples. O evangelho é simples, né? Desde que eu cheguei, eu ouço sobre poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, né? E bem transmitidas. Bem transmitidas. A igreja não necessita de um ensino acadêmico, intelectualizado, né? O Senhor nos manda alimentar cordeiros e não girafas. Aqueles que têm maior capacidade devem inclinar-se humildemente para comer o prato dos pequeninos. Jesus exclamou lá em Mateus 11:5: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É bom recordar o exemplo da primeira igreja, né? Lá em Jerusalém. Ela é modelo para todos os tempos, né? E os irmãos daquele tempo eram simples. E muitos deles não sabiam ler nem escrever.
não tinham imprensa nem papel, também não tinham Bíblias como nós, né? Contudo, a igreja era santa e gloriosa, referência para nós. A gente lê ali Atos, né? Atos 2, diz que era um coração e a alma dos que criam, né? Não vendiam suas propriedades, não consideravam propriamente seus, posso dizer, que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos, né? Pelos profetas. Os apóstolos estavam bem conscientes da necessidade de transmitir todo o conselho de Deus. E não meros estudos bíblicos ou teológicos, né? A gente vê que Paulo falando ali para os irmãos, Paulo permaneceu 3 anos com os irmãos e ele disse assim, eu não os deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Então havia de Paulo essa clareza, né? Esse entendimento de que há um conselho do Senhor, né? De que as coisas não são soltas e que não é um pacote interminável de coisas, né? Cada discípulo tinha que ser formado à imagem de Jesus Cristo. Esse texto que eu falei aqui é Atos 20, 26 e 27. Pedi para a Raul você me ajudar ali. Vamos ler aqui Filipenses 4, 9. Filipenses 4, 9. Diz assim, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. E aprendestes do que recebestes. Ensino claro de recebestes, né? E vistes em mim, isso mesmo é transmitido. 2 Timóteo 2, 2. Só um tempinho para a turma abrir. 2 Timóteo 2, 2 é um texto bem conhecido nosso. É um texto bem conhecido nosso, quando Paulo está instruindo Timóteo, né? E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Aleluia. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Ou seja, aqueles irmãos não ficavam perdidos em muitos ensinos, né? Havia uma clareza. Então, Paulo instrui Timóteo, dizendo, não, exatamente aquilo que você ouviu de mim, você vai transmitir a homens fiéis e idôneos, e esses vão transmitir a outros, né? E esse ensino dos apóstolos, ele apontava basicamente para 3 coisas, né? 3 coisas, se quiser anotar aí. Primeiro, revelar a Cristo, sua pessoa, seu poder e suas promessas. Revelar a Cristo. Jesus orando ao Pai em João 17, 3, diz, Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o primeiro objetivo era esse, revelar a Cristo. O Evangelho, irmãos, ele é, antes de tudo, um relacionamento de amizade com Jesus. Relacionamento com o Senhor. Antes de tudo,
O segundo objetivo era trazer todos os mandamentos que Jesus ordenou. Trazer todos os mandamentos que Jesus ordenou. E depois, todos os princípios para o funcionamento da igreja. Todo o ensino para o funcionamento da igreja. A gente vê Paulo fazendo isso com Timóteo, né? Ele diz assim: ó, Timóteo, eu estou dizendo, estou te trazendo essas coisas para que, se eu casar, saiba como proceder na igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, né? Para que você saiba. Então, irmãos, nosso desejo é manter essa simplicidade, né? Manter essa simplicidade para que todo o conselho de Deus possa ser recebido e absorvido por todos os irmãos, principalmente pelos mais ricos. Deus não vai nos avaliar pelo conhecimento que temos a respeito do conteúdo bíblico. Ele vai nos perguntar como vivemos. E a doutrina, ela deve apontar para a vida prática do discípulo. Para a vida prática. Então, assim, há uma série de ensinos, né, que pretendemos trabalhar, e vamos começar pelo começo, né? Pelo início. Por que devemos estar fundamentados? Por que devemos estar fundamentados? Esses dias eu estou envolvido em uma obra de reforma, né? E todo dia eu estou lá. Não entendo muita coisa não, mas olha aqui, olha ali. Vou aprendendo também, um bocadinho cada dia. Mas isso tem que levar a pensar muito em obra esses dias, né? Pensar muito assim na obra que o Senhor está realizando em nós e na obra que o Senhor está realizando através de nós, né? Essas duas coisas, elas caminham juntas, né? Eu tenho dito que a obra que o Senhor tem realizado em nós é uma obra de muitas mãos, né? Muitas mãos. Por isso que nós precisamos estar bem ligados no corpo de Cristo, né? E aproveitar daquilo que o Senhor tem feito através da vida de cada um, né? Lembrando aqui da reforma, geralmente os primeiros que começam a fazer essa obra, né? Quem tem mais trabalho, né? Porque tem que quebrar muita coisa. Eu via lá, um trabalho pesado. Derrubar muitos muros. E aí dá muito trabalho, né? Muito barulho, né? É muita poeira, muita sujeira. Tu tem que tirar, né? Mas tem uma parte muito importante, né, dessa obra, que é o fundamento. O fundamento é importantíssimo. Lá nessa casa que está sendo reformada, já tinha assim no fundo um contrapiso, né? E na minha cabeça, aquilo seria aproveitado, né? Mas o engenheiro, que entende muito mais do que eu, disse assim: não, isso aqui acho que a gente vai ter que quebrar. A gente vai ter que quebrar. Ou seja, o que ele quer garantir, né? Ele quer garantir um bom fundamento. Porque é uma parte da obra, né, que geralmente a gente não vê. Você chega numa casa, né? Tá tudo bonitinho, as paredes todas levantadas, pintadas, né? Mas você não consegue ver o fundamento. Você só consegue ver isso, fundação. Você só vai conseguir ver
Quando vierem as primeiras intempéries. Que aí você vai ver a casa firme, né? E não, aqui teve um bom fundamento, né? Então, temos como alvo, né, trazer a cada discípulo um conhecimento claro e objetivo acerca das verdades fundamentais do reino de Deus. Essas verdades vão formar em nossas vidas uma base sólida, sobre a qual tudo mais será edificado. Uma base sólida. Um fundamento na vida cristã, né, bem feito, vai trazer solidez por toda a vida, né? Porque todos passam por dificuldades, irmãos, né? Todos passam por dificuldades. As dificuldades são inerentes à vida, né? Alguém disse assim que viver dói. E é verdade. Quando a gente vai, nem é mais bobo, a gente não tem muita noção disso, né? Mas quando a gente vai ali amadurecendo e as responsabilidades vão chegando, as dificuldades vão chegando e a gente vai percebendo que realmente viver dói. E como é importante esse fundamento em nossas vidas. Está bem estabelecido, né? Há 3 motivos pelos quais julgamos que o fundamento é importante. Por que devemos estar bem fundamentados, né? São 3 motivos. 3 motivos. Primeiro, lá em Efésios 2, do 20 ao 22. Primeira coisa é que o fundamento produz segurança. Segurança. Vamos ler, irmãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem edificado, cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Aleluia! Glória ao Senhor! Quem é o fundamento, né? Quem é essa pedra angular, na qual devemos estar firmados? Hein, irmãos? Quem é? Jesus. Aleluia. Nossa vida precisa estar firmada em Cristo. Nós não fomos chamados a uma religião, mas a comunhão com uma pessoa. Jesus é essa pessoa, né? Então Jesus falou que sem o fundamento a casa iria ruir, né? A casa iria ruir. Conversando com o engenheiro, né? Voltando para minha casa, ele disse: se a gente não fizer dessa forma, daqui a 5 a 10 anos você vai ter problema, né? Então, uma das preocupações maiores foi com esse tal desse fundamento. Em Mateus 7, de 24 a 29, Jesus fala sobre isso, né? Que sem o fundamento a casa iria ruir. Pode ler, Jorge. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa.
e ela desabou, sendo grande a sua alegria. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aleluia. Jesus diz aí que quem edifica a sua casa, né, sobre a rocha é um homem prudente. É um homem prudente, né? E a gente percebe, irmãos, quando a gente passa a edificar, né, as vidas, como é importante esse fundamento, né? Para ele, não, não devemos ter pressa, né? A gente vê que muitas vezes cada momento que a gente tem ali como discípulo que está chegando, a gente vê ali um aspecto, né, sem pressa, um aspecto da vida de Jesus, né? E a gente pede, ore, medite sobre isso, né? Anote, né? Sem pressa, para que esse fundamento esse seja bem estabelecido, né? Pois Jesus é o fundamento. A segunda coisa pelo qual o fundamento é importante é que produz certeza de salvação. Produz certeza de salvação. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Vamos um tempinho para a turma abrir. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Aleluia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, tenda ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada do fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Aleluia. Às vezes, algumas pessoas, ao se depararem com esse texto, ficam preocupados. Cara, o que é que significa feno? O que é que significa palha? Né? O que é que significa ouro? Mas essa não é a ênfase aqui, irmãos, desse texto. A ênfase aqui é o fundamento. E a importância desse fundamento para a nossa salvação. Amém? Então, Paulo nos mostra que mesmo aquele que edificou, né, feno, madeira e palha, foi salvo, porque tinha um fundamento correto. E aí uma pergunta, o que será, né, daquele que nem fundamento tem? Então, o fundamento, ele produz para nós também certeza de salvação. Aleluia! Primeiro produz segurança, depois certeza de salvação. E por último, produz maturidade. Produz maturidade. O Senhor deseja, irmãos, que nós cresçamos no seu reino, né? Algumas coisas, elas são aceitas para quem está chegando no reino de Deus, né? Quem está chegando, a gente percebe algumas, até na oração mesmo, ora algumas coisas um pouco atrapalhadas, é normal, né? De quem está chegando. Mas vai passando o tempo, o Senhor quer nos levar à maturidade, né? Eu me lembro que quando eu era novinho,
sempre gostei de comer, né? Aí ele dizia assim, mãe, me dá rão. Não era feijão. Mãe, me dá rão. Até hoje mata, se lembra disso. Mas, irmãos, ficava bem estranho se eu amadurecesse, né? Com 9, 10 anos de idade, todo, 13, seguimos não, né? O Senhor quer que amadurecemos, né? O Senhor quer essa obra que o Senhor tá realizando em nós, Ele quer também fazer através de nós, né? O Senhor ele nos deu uma ordem, nos deu uma ordem. Vamos ler Hebreus 5, 11 até o 6, 3. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm, novamente, necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Aleluia. Há uma denúncia aí, né? Há uma denúncia de Paulo aí para esses irmãos, né? É que Paulo tá chamando a atenção desses irmãos aí. Eles não amadureceram, né? E por não terem amadurecido, eles não podiam comer o alimento que era próprio daquele tempo, né? Eles teriam que se alimentar novamente de leite, né? Então observamos que por não estarem bem fundamentados, os cristãos não se tornaram praticantes da palavra, não podendo progredir no conhecimento de Deus. Cada discípulo deve ser mestre, capaz de transmitir os fundamentos aos que se aproximam de Cristo. Nós recebemos, irmãos, do Senhor uma ordem. Nem todos estarão ali naquela lista de Efésios 4:11, né? Quando diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e tal. Mas existe um serviço que é de todos e sabem. O mínimo que a gente deve desejar no reino de Deus é a gente poder transmitir aquilo que nós recebemos para alguém, né? Alguém que está chegando, e a gente ensinar ali os primeiros passos e ver, né? Aquela vida ali avançando, e ver aquela vida crescendo, e aí a gente podendo traçar aí de outros assuntos, né? E produzem mais, vão produzindo cada vez mais maturidade, né? Então Jesus nos deu uma ordem, né? Lá em Mateus 28, 18, ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. A expectativa, irmãos, que havia no coração do Senhor ali, era assim:
tudo que eu precisava fazer até aqui eu fiz. Agora, dê recebimento, né? Dê recebimento. Tudo aquilo que eu fiz com vocês, façam com o outro. E nós, cada um de nós, está aqui porque alguém atendeu a esse chamado. Não é verdade? Sim. Porque alguém entendeu que ele precisava fazer discípulo. E alguém anunciou essas verdades para nós. E nós precisamos anunciar essas verdades para aqueles que estão perto de nós. Irmãos, nós somos nós e fazemos nada. O nosso papel é falar. Eu tenho um colega que ele se auto-intitula agnóstico, né? Ele nem crê, nem descrê. Ele não gosta de falar sobre religião, sobre o Senhor e tal. Mas a gente já tem, assim, um contato de muitos anos. Então criou, assim, uma confiança. Às vezes eu falo algumas coisas do Senhor, mesmo sabendo que ele é assim, eu falo algumas coisas do Senhor para ele, ele ouve, né? E uma dessas viagens lá em Tucano, ele tem alguns parentes que moram lá em Tucano, ele pegou minha carona, né? Pegou minha carona inicial. É dessa vez, eu até queria ouvir, então ele não vai ver como levantar. E eu fui, irmão, boa parte da viagem, falando para ele sobre Jesus, sua vida e sua obra. Né? Mesmo sabendo que não sou eu que convenço. Né? Meu papel não é convencer. Meu papel é falar. Né? Então, mesmo sabendo da incredulidade dele, eu fui lá falando, ó, mas Jesus, muitos creem que ele passou a existir a partir do ventre de Maria, mas Jesus não ser eterno. Tá? E eu fui lá, fui falando. Eu não sei o que é que o Senhor pode fazer. A conversão é uma obra do Senhor. Né? Era impossível para isso acontecer comigo. E era impossível isso acontecer contigo. Se dependesse só de uma ação humana. Né? O Senhor chegou até nós. O Senhor abriu o nosso entendimento. Né? E o Senhor nos atraiu para Ele. Antes de irmos para Ele, Ele veio até nós. Bom, então o Senhor ele nos deu uma ordem muito clara. Né? Então, só recapitulando as três coisas pelas quais o fundamento é importante, porque produz segurança, produz certeza de salvação e produz maturidade. Para colocarmos o fundamento correto, né, que é Jesus em nossas vidas, devemos lembrar o que o próprio Senhor falou no Sermão do Monte. Ele diz, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Né? Só repetindo, é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou e abriu uma profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e a não pôde abalar, por ter sido bem construída. Por ter sido bem construída. Para colocar o fundamento em nossas vidas, né, devemos cavar e abrir profunda vala até encontrar a rocha. A rocha no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus. Ele é o fundamento a que nós estamos firmados. Amém, irmãos? E o Senhor solidifique a nossa fé, né? Cada dia. Esse é o primeiro, né, de alguns ensinos que a gente vai estar trabalhando aí com vocês.
Se o Senhor nos permitir. Guys? Para a glória do seu nome. Aleluia. Ei, Deus é bom. Fundamento para Deus, irmãos. Free audio post-production by alphonic.com.